Taiwan diz que a China pode paralisar suas defesas. O Quad treina para combater a China e plantando as sementes do socialismo. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Mas notícias para quem não quer que Taiwan caia nas mãos da China comunista. O Ministério da Defesa de Taiwan diz que a China pode paralisar suas defesas. Não com força bruta, mas com guerra eletrônica. Um novo relatório do Ministério da Defesa de Taiwan diz que a China pode se combinar com seu exército de internet para lançar ataques com e sem fio contra a internet global, o que inicialmente paralisaria nossas defesas aéreas, comando do mar e habilidades do sistema de contra-ataque, apresentando grande ameaça para nós. Espera, a China pode atacar a internet global? O que isso significa para o China sem censura? O que isso significa para vídeos de gatos? O Ministério da Defesa de Taiwan também alerta que o sistema de GPS de satélite da China, chamado Beidou, pode monitorar a atividade militar em torno de Taiwan. A boa notícia é que o relatório diz que a China ainda não tem capacidade de monitorar uma invasão em grande escala. Mas os espiões chineses em Taiwan poderiam lançar um ataque de decapitação para destruir a infraestrutura política e econômica. É como se os Red Hot Chili Peppers tentassem nos avisar. Espiões psíquicos da China tentam roubar a alegria de nossas mentes. Mas aqui está algo para se orgulhar. Pela primeira vez, mais da metade dos Estados Unidos prefere defender Taiwan da invasão chinesa. Isso é de acordo com uma pesquisa do The Chicago Council of Global Affairs. Além disso, a maioria favorece o reconhecimento dos Estados Unidos de Taiwan como um país independente, apoiam sua inclusão em organizações internacionais e a assinatura de um acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Taiwan. Talvez mais importante do que a opinião pública seja o que os líderes americanos realmente fazem. E o governo Biden parece estar dando continuidade às políticas que defendem Taiwan da China. Na semana passada, a China realizou exercícios de assalto perto de Taiwan. Portanto, nesta semana, os Estados Unidos responderam enviando seu próprio navio de guerra através do Estreito de Taiwan. Você sabe, deixe os satélites Beidou da China terem algo para olhar. Mas as tensões estão aumentando no mar da China Meridional. A China tem impulsionado a atividade militar na região desde o ano passado, especialmente contra Taiwan. Mas esta semana marca uma grande escalada, uma que pode mudar o equilíbrio de poder no mundo inteiro. Eu contarei mais a você depois do intervalo. Bem-vindo de volta. O Partido Comunista Chinês reivindica praticamente todo o mar da China Meridional. Eles construíram ilhas artificiais lá e as militarizaram. Em 2018, a China havia se entrincheirado tanto que, com exceção da guerra com os Estados Unidos, a China tinha o controle total. Isso é um grande negócio, não apenas por causa das ramificações militares óbvias, mas 5 trilhões de dólares de frete internacional passam por essas águas. Isso dá ao Partido Comunista Chinês um potencial estrangulamento da economia global. E agora, eles estão começando a colocar isso em prática. A China começou a exigir que certos tipos de navios estrangeiros se reportassem a ela antes de entrar em suas águas territoriais. Esse é um requisito da nova Lei de Segurança de Tráfego Marítimo, que entrou em vigor na quarta-feira. A Lei de Segurança do Tráfego Marítimo não é um acordo internacional. É algo que a China aprovou em abril. E agora, ela espera que todo o resto do mundo cumpra e reconheça sua afirmação insana de que toda essa água pertence à China. Agora, a lei não diz o que acontece quando um navio estrangeiro se recusa a cumprir. É por isso que a liberdade de operações de navegação da Marinha dos Estados Unidos é tão importante. É uma forma de dizer que ainda são águas internacionais e que o Partido Comunista não tem jurisdição. E não é coincidência de que esta semana foi visto um exercício militar Quad chamado Malabar 2021. Esses são exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. O Quad é uma aliança formada especificamente para conter um partido comunista chinês cada vez mais agressivo. E esta semana, o presidente Biden fez um discurso onde falou sobre a ameaça da China. Estamos envolvidos em uma competição séria com a China. Estamos lidando com os desafios em várias frentes com a Rússia,
Somos confrontados com ataques cibernéticos e proliferação nuclear. Temos que fortalecer a competitividade americana para enfrentar esses novos desafios na competição do século XXI. E que melhor maneira de fortalecer a competitividade da América do que sair do Afeganistão? Sim, Biden está usando a competição com a China como uma justificativa para sua retirada fracassada do Afeganistão. E não há nada que a China ou a Rússia preferissem ter que quisessem mais nesta competição do que os Estados Unidos atolados por mais uma década no Afeganistão. O presidente Biden está certo. O foco de 2 décadas da América no Afeganistão distraiu os militares de ameaças muito mais sérias, especialmente o Partido Comunista Chinês. Por outro lado, o Partido Comunista está muito feliz com como os Estados Unidos saíram do Afeganistão, com o rabo entre as pernas. A China é um dos poucos países com embaixada ativa no Afeganistão. E a China parece bastante disposta a trabalhar com o Talibã agora que os Estados Unidos se foram. A China também vem construindo rapidamente seu arsenal de armas nucleares. Imagens de satélite de agosto mostram que a China está construindo 110 novos silos de mísseis nucleares em Xinjiang. Poucas semanas atrás, 120 outros silos de mísseis foram descobertos. É por isso que, de acordo com um alto oficial militar dos Estados Unidos, a China em breve ultrapassará a Rússia como uma ameaça nuclear. Esta é realmente a Guerra Fria 2. O oficial americano disse que haverá um ponto de cruzamento onde o número de ameaças apresentadas pela China excederá o número de ameaças que a Rússia apresenta atualmente. Haverá um ponto de cruzamento e acreditamos que será nos próximos anos. Então, vamos esperar ansiosamente. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos está dizendo que a aquisição chinesa de uma empresa de semicondutores é um risco de segurança. Sem dúvida. A empresa se chama Magnachip Semiconductor, e uma empresa chinesa de capital privado chamada Wise Road Capital está tentando comprá-la. Mas agora isso pode não acontecer. Parece que o Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos, ou CFIUS, pode bloquear o negócio. A CFIUS analisa negócios estrangeiros para questões de segurança nacional americanas. Magnachip é uma empresa sul-coreana, mas a CFIUS ainda pode impedir a Wise Road de comprá-la porque a Magnachip é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob uma empresa registrada em Delaware. E a Magnachip seria tecnicamente comprada por uma subsidiária da Wise Road também registrada em Delaware. Ah, Delaware. Um ótimo lugar para fazer negócios. Mas depois do intervalo. Bem-vindo de volta. E está de volta a hora da escola. Enquanto as crianças nos Estados Unidos se preocupam com o uso de máscaras, distanciamento social e vacinas, estudantes na China estão recebendo uma dose do melhor remédio de todos. Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era. De acordo com um aviso do governo chinês, os professores do ensino fundamental devem plantar as sementes do amor ao partido, ao país e ao socialismo nos corações dos jovens. Alguém conhece os efeitos colaterais de plantar essas sementes? Na verdade, nós sabemos. A China está relatando 0 casos de Covid depois que um surto de variante Delta resultou em milhões de pessoas presas em lockdown. Como eles conseguiram reduzir para 0 casos tão rapidamente? Devem ser todas aquelas sementes do socialismo. Mas a economia da China foi atingida pelos lockdowns da Delta. Isso piorou ainda mais os problemas contínuos de cadeia de suprimentos. Se apenas algumas dessas sementes do socialismo pudessem ser injetadas na economia da China... O que foi, Shelley? Acho que foram. A redistribuição da riqueza resolverá os problemas da China. O enviado do presidente Biden sobre clima, John Kerry, está na China esta semana tentando fazer com que o Partido Comunista reconheça, talvez, reduzir o consumo de carvão só um pouquinho. Não? Ok. Tudo bem, tanto faz. É isso que eu chamo de reforçar a competitividade da América. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, advertiu Kerry que o antagonismo dos Estados Unidos em outras frentes poderia prejudicar a cooperação climática. Parece que esse papo de clima está indo muito bem. Falando de pessoas que não sabem nada sobre a China, o Papa Francisco. O Papa está defendendo seu acordo com a China, pedindo diálogo. Ele disse, um diálogo difícil é melhor do que nenhum diálogo. Bem, não é exatamente um diálogo difícil. É mais como um diálogo vazio e sem sentido que resulta em um acordo unilateral que favorece um Estado totalitário ateu.
Mas, claro, deixa o Partido Comunista nomear bispos católicos na China. Acho que é o mesmo tipo de diálogo que os Estados Unidos têm com a China sobre as mudanças climáticas, não é, Sr. Kerry? E em um sinal de como as coisas estão indo bem entre os Estados Unidos e a China fechou a Câmara Americana de Comércio na cidade de Chengdu. Era para apoiar o comércio entre os Estados Unidos e o sudoeste da China. Nenhum motivo oficial foi dado para o fechamento, mas, hey, eu estou feliz que tenha sido encerrado porque vamos começar esse desacoplamento econômico. E agora é hora de responder a pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura, um fã que apoia o programa no site de crowdfunding Patreon ou na plataforma de assinatura Locals. Esse aqui vem do Locals. That Jason Down the Road diz: acho que um podcast de transmissão ao vivo, onde as pessoas podem doar e fazer perguntas, seria muito legal, mesmo que seja apenas uma vez por mês. Então, agora nós estamos no Locals. É uma plataforma sem censura que permite que fãs como vocês apoiem seus programas favoritos. É parecido com o Patreon, mas sem censura. Não tivemos problemas com o Patreon até agora, mas é bom estar em outra plataforma que é anti-censura. Mas você pode nos apoiar no Patreon ou Locals, e há diferentes vantagens em cada um. Uma das coisas que faremos em um futuro próximo no Locals é a transmissão ao vivo privada para assinantes pagantes, onde poderemos falar diretamente com você, responder suas perguntas ou simplesmente conhecê-lo. Por outro lado, uma das vantagens do Patreon é um bate-papo mensal do Google Hangout só comigo. Então, realmente, não importa como você queira nos apoiar, saiba que é uma grande ajuda. Não poderíamos continuar a fazer esse show e expor o Partido Comunista Chinês sem o seu apoio. Então, se você estiver interessado, vá para patreon.com/ChinaUncensored ou ChinaUncensored.locals.com para saber mais. Então, That Jason Down the Road, obrigado pelo seu apoio. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!